Eu sempre me sinto muito honrada, sempre me sinto muito feliz quando eu abro a câmera para gravar, para trazer algum conhecimento, para dividir com vocês aquilo que ressoa no meu coração. Então hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre animais de poder. Ao longo dessa semana, eu fiz algumas publicações que traziam esse conhecimento, fragmentos desse conhecimento. E o objetivo aqui é a gente entender um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente a gente desmistificar isso, essa simbologia, a gente desmistificar essa complexidade que está ao redor do animal de poder. Como eu não sou boba nem nada, tem uma anotação aqui para me guiar, porque eu não quero deixar nenhum passo importante para trás. Então, ao longo dessa nossa conversa, eu vou correr os olhos na minha anotação. Quando a gente fala sobre animal totem, sobre animal de poder, é importante que a gente entenda que nós estamos falando sobre um grande guia, sobre um amigo, sobre um mentor, que está nos acompanhando, nos guiando, nos ensinando o tempo todo. Mas também nós estamos falando sobre partes de quem eu sou, sobre fragmentos que remontam à minha psique, partes do meu entendimento, do meu inconsciente, que eu, por algum motivo ao longo da jornada, não tenho acesso. Ou essa parte minha, ela se desprendeu do meu conhecimento, ela se desprendeu do meu saber e eu não tenho mais acesso a ela. Então, encontrar o nosso animal de poder, encontrar o nosso animal totem, significa resgatar uma parte muito significativa de quem eu sou. Resgatar um saber sobre mim mesmo, um saber sobre as minhas virtudes, sobre o meu poder, sobre a minha potência como pessoa. É começar a colocar partes de um quebra-cabeça, às vezes num vazio que ainda persiste dentro do nosso saber sobre si. Se a gente olhar, talvez por um outro viés, por um outro ponto de vista, e ir para o mundo racional das coisas e analisar o entendimento do animal de poder sobre um viés psicológico, a gente pode mergulhar um pouquinho profundamente dentro da psicologia analítica, em especial a psicologia junguiana. Jung foi um grande psicólogo, foi um grande sábio, um grande professor que mergulhou profundamente dentro dos saberes nativos para entender sobre o que ele chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. Então, o animal de poder, dentro do entendimento psicológico, ele significa um arquétipo, uma força, uma potência, que quando eu internalizo, eu consigo transformar a forma com que eu me coloco na vida, a forma com que eu me coloco na sociedade, a forma com que eu sou vista, a forma com que eu me vejo. Acessar isso é acessar uma força e virtudes, como nós comentamos antes, mas também é se sentir inteiro, é se sentir amado, se sentir guiado, se sentir não sozinho. Se a gente olhar por um outro entendimento um pouquinho mais abrangente, olhando como um todo para o conhecimento sobre animal de poder, a gente vai se colocar de frente para dois entendimentos que são o totemismo e o animalismo. O que é o totemismo? Totemismo é quando a gente olha para uma figura ou para uma imagem e consegue canalizar através dela a energia, o objetivo daquilo ali. Uma imagem sem contexto sempre vai ser só uma imagem. Mas quando a gente consegue totemizar aquela imagem, a gente consegue colocar um propósito sobre ela, a gente consegue absorver um saber e uma energia, canalizar essa força naquilo ali, naquela imagem ou naquele elemento. Por exemplo, para trazer um pouquinho mais de clareza, dentro do cristianismo, do conhecimento católico,
Existem as imagens que representam os santos, que representam os anjos. Vamos pensar em especial a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É uma imagem, é um totem que é feito de gesso, que é pintado e que representa a força do amor incondicional de Jesus Cristo. A força de alguém que perpassa a autopunição. É um amor tão profundo e tão genuíno. É um grande mestre, é um grande professor que andou sobre essa terra com grande saber. Quando eu olho para a imagem, é uma imagem de gesso. Quando eu totenizo essa imagem, eu transformo ela num grande manancial de poder, num grande elemento que canaliza o poder da própria criação. Vocês entendem? Quando a gente olha para o animal de poder, longe dele tá chegando em igualdade com Jesus Cristo, não é isso. A simbologia, que é o que eu quero chamar a atenção, é o símbolo, o objetivo de totemizar uma figura. Quando a gente olha para um animal, para uma baleia, para um tigre, para um beija-flor, para uma tartaruga, para uma formiga, e a gente totemiza aquele animal, a gente consegue absorver as virtudes e a energia que estão por trás disso, por trás da imagem. A gente não acessa o animal, a gente acessa a força primordial de quem ele é. Quando eu, Sônia, encontro o meu animal de poder, o meu guia animal, a parte instintal de quem eu sou, eu consigo trazer as virtudes daquele animal para mim. Por exemplo, imaginem que o meu animal de poder seja um jaguar. Imagine que o jaguar, ele tem um objetivo, ele tem estratégia, ele tem determinação de só parar quando ele consegue o seu objetivo. Então, quando eu me visto desse animal, quando eu canalizo a força que ele é, eu consigo também me tornar uma pessoa determinada, uma pessoa forte, uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, uma pessoa que só para quando chega no fim, quando alcança aquilo que se consegue. Por exemplo, uma pessoa que sempre começa e não termina as coisas. Uma pessoa que não tem foco, que termina as coisas pela metade. Se eu tenho meu animal de poder, se eu canalizo a força de um animal como o jaguar, vocês entendem que a força de conquistar, de finalizar, de dar o checkmate nas coisas, é essa energia que eu estou canalizando. Então é essa força que está por trás da imagem, que é o objetivo que a gente busca quando tenta encontrar e navegar nesse conhecimento, nessa filosofia do animal de poder. Quando a gente fala sobre animismo, o animismo ele significa... ele está muito vinculado ao paternismo também, que é Deus está em tudo. Deus habita todos os corpos, todos os seres, todas as criaturas. O animismo significa que tudo tem alma, tudo é vivo, tudo tem conhecimento, tudo tem sabedoria, tudo tem uma história. E se a gente olhar para o mundo animal, vocês que têm bichinhos em casa, um gato, um cachorro, a gente olha para o animal, parece que ele já vem para o mundo pronto, parece que ele já vem para o mundo sabendo o poder e do aqui e agora. Porque para um animal não existe passado nem futuro. Ele vive o presente como sendo a única coisa que importa. Os animais, eles sabem amar um amor tão transcendental, um amor que não espera resultado, um amor que não espera retorno. É um amor puro e genuíno. Eles só sabem dar. E como a gente já falou inúmeras vezes, sempre é mais grande aquele que sabe servir, porque quem serve tem algo a dar. E quem recebe às vezes está vazio. Então o animal ele nos ensina tantas coisas porque parece que ele vem para o mundo sem esses apegos do ego que a gente tem.
E isso também é uma força que está dentro do animal de poder. A gente aprender sobre o poder do aqui e agora, sobre o poder de amar genuinamente as coisas, de dar, de sempre estar transbordando os conhecimentos, sempre tá transbordando aquilo, a prosperidade, ou o amor, ou a alegria, para a gente poder dar, doar aos outros sem esperar nada em troca. Quando a gente integra dentro do nosso coração essa força desse animal, a gente integra esse instinto, a gente consegue canalizar tudo que ele é. A gente consegue canalizar essa força, essa energia e se tornar o próprio animal. Se tornar aquela força da natureza, aquela medicina, absorver aquela cura que existe dentro daquele arquétipo, daquele animal. Tem um pesquisador dentro do xamanismo que se chama Michael Harner. E ele fala que quando a pessoa tá doente, a pessoa tá desanimada. Quem nunca ouviu isso em casa, né? Eu sempre ouvi o meu pai falando que as pessoas desanimadas são aquelas pessoas que perderam o ânimo pela vida. Michael entende que pessoa desanimada é pessoa que perdeu a sua essência animal, a sua força animal. É como se você tivesse desprovido de parte de quem você é, daquilo que te faz ter ânimo sobre as coisas, ter força para viver a vida intensamente. A gente precisa mergulhar dentro da nossa psique e resgatar essa força. Mergulhar dentro da gente e resgatar essa parte que compõe quem nós somos. E esse é um momento que a gente consegue se integrar, se pertencer novamente, fazer parte de nós mesmos, nos sentir como seres completos, inteiros. Os animais, de uma forma geral, eles são o espírito de algo muito mais profundo do que a gente consegue conceber. A natureza, ela é muito sábia, ela é muito antiga, ela é muito ancestral. A terra e tudo que habita ela, todas as consciências que não são humanas, elas não têm tantas barreiras quanto nós temos. A natureza, ela não costuma ter conflito, ela não costuma ter preconceito, ela não costuma ter limites. Muitas vezes limites que são impostos, limites que nós mesmos nos colocamos, através das feridas que a gente vem vivendo na vida. Então olhar para a natureza, olhar para um animal, para a força que ele tem, é entender a vida como sem barreiras, sem limitadores. É entender como realmente a gente deveria viver e trafegar nessa dimensão terrena. É viver intenso, é viver mergulhado dentro de nós mesmos. É viver com a força, com o ânimo de quem tem dentro do coração o fragmento da criação, o fragmento de Deus. Quando a gente entende que se conectar com esse animal, antes de tudo, pressupõe uma intenção, a gente transforma aquilo no sagrado, aquilo em uma coisa que vai sim trazer contribuição para a nossa vida. Cada pessoa tem um animal, cada pessoa tem um guardião, um mentor. E esse mentor, a conexão que nós temos com ele, ela é muito profunda. E ela é muito integrativa. Ela nos conecta, como nós já falamos, com partes essenciais de quem a gente é. Então, quando a gente fala assim, eu posso encontrar o meu animal, eu tenho um animal, todas as pessoas têm um animal, sim. Todos nós temos uma força animal que anima o nosso espírito, que representa quem a gente é enquanto força primordial, força de instinto, força de inconsciente. E como que a gente encontra o nosso animal? Como que a gente acessa então essa força? Como que eu conheço parte de quem eu sou? Como que eu consigo me integrar a esse elemento, a essa parte fundamental da criação?
dentro do xamanismo, o xamanismo ele é muito multifacetado, ele é muito grandioso. Cada etnia, cada filosofia, cada forma de enxergar o mundo tem uma forma também de se conectar com essa parte animal de quem você é. Dentro do xamanismo norte-americano, a gente pressupõe que a intenção de se conectar é o coração, é o centro dessa trama, é o centro dessas energias que perpassam o universo. Então a intenção, o querer, a vontade é o primeiro passo. A busca, a trajetória, o voo até o encontro desse animal de poder, ele pode ser através de uma meditação, ele pode ser através do ritmo de uma batida de tambor, que é coordenado, que é ancorado, que é canalizado por uma pessoa, por um mestre, por um mentor, por alguém que consegue te levar nesse caminho, ancorar essa energia dessa trajetória que você vai fazer até o centro do seu inconsciente, buscando essa parte da sua psique. Quando a gente entende isso, a gente entende que adentrar essas frequências, adentrar nesse mundo, exige primeiro uma permissão sua, uma permissão nossa. A gente precisa estar pronto para isso. A gente precisa estar pronto para encontrar essa parte, porque o animal de poder, ele também vai trazer sobre a gente as nossas fraquezas, as nossas sombras, aquilo que é urgente que a gente procure, que a gente entenda, que a gente absorva. E nem sempre nós estamos prontos para olhar para aquilo que dói. Nem sempre a gente está pronto para integrar uma parte da gente que traz necessidade de entendimento, de conexão, de pensamento, de estudo. Nem sempre a gente está pronto para isso. Então a gente precisa ter a nossa própria permissão, a gente precisa ter a nossa vontade e a nossa autoridade para ser o gestor desse processo. E a gente precisa também ter o merecimento disso. Porque dentro do sagrado, a gente precisa também ser merecedor para entender, integrar aquele conhecimento, para acessar aquela força. Então essas são ferramentas muito importantes, que antes de você dizer sim para essa busca do animal de poder, você tem que estar consciente e ciente que pode ser que você não esteja pronto para fazer isso, para fazer esse mergulho, para reencontrar essa parte sua, para olhar nos olhos do teu mentor, da fera que habita dentro do teu coração. Se você se sentir pronto para isso, então tá na hora da gente conversar. Tá na hora da gente sentar juntos e da gente fazer esse mergulho, esse voo para dentro do teu coração, para dentro da tua psique. Espero que tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida, qualquer conhecimento mais profundo que você quiser, qualquer indicação de biografias, eu tô à disposição. Arro, Mitakoyao Yassin, por todas as nossas relações.